deve ter ouvido falar que morar off-campus, ou seja, fora da faculdade, fica mais barato que morar on-campus. E se você está pensando em morar off-campus para economizar um dinheirinho, situação complicada na pandemia, todo mundo entende, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar os 5 fatores que você precisa saber antes de tomar essa decisão. What's up, guys? Laís aqui, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Bom, como eu já falei várias vezes aqui antes, as faculdades americanas, a grande maioria delas, disponibilizam moradia e alimentação dentro da própria faculdade. Esse serviço é conhecido como Room and Board, então já fica ligado quando você estiver pesquisando sobre alguma faculdade, se ela tiver esse serviço de Room and Board, quer dizer que você pode morar e fazer suas refeições dentro mesmo da faculdade. Mas, muitas vezes, esse serviço acaba saindo um pouco mais caro. E como uma alternativa para pagar mais barato, muitos estudantes acabam decidindo por não morar dentro da faculdade e economizar uma graninha. Essa é sim uma alternativa válida se você quer economizar dinheiro, mas tem diversas coisas que você tem que levar em consideração antes de tomar essa decisão. A primeira delas, e é realmente o que vai determinar se morar fora da faculdade vai ser de fato mais barato para você, é quanto de aluguel você vai pagar mensalmente e com quantas pessoas você vai dividir o lugar que você vai estar alugando. Então, por exemplo, eu tive muita sorte e consegui alugar uma casa que era literalmente na frente da faculdade por um valor muito baixo e eu ainda dividia essa casa com uma outra pessoa. Então, o valor do aluguel era dividido por 2 e ficou melhor ainda. Porém, e essa é a segunda coisa que você tem que ficar ligado, é se esse lugar que você vai alugar já tem móveis, eletrodomésticos ou se você seria o responsável por comprar essas coisas. Então, no meu caso, o aluguel era bem barato, mas a casa não tinha nada. Então, a gente teve que comprar móveis, cama, geladeira, sofá e por aí vai. Então, com certeza, a gente acabou gastando um dinheiro que a gente não tinha pensado muito. Mas depois a gente saiu da casa, a gente conseguiu vender todos os móveis, então a gente não ficou tanto no prejuízo assim. A terceira coisa que você tem que ficar ligado é a distância do lugar que você pretende morar. Então você pode até acabar achando um lugar para morar que vai sair bem mais barato que morar dentro da faculdade, mas você tem que levar em consideração também o tempo que você vai perder de deslocamento da sua casa até a faculdade durante o dia. E como que você vai fazer esse caminho? Você vai ter que comprar uma bicicleta, ou vai ter que comprar um carro, ou pagar passagem de ônibus. Então, tudo isso são gastos que você tem sim que colocar na ponta do papel antes de tomar essa decisão. E a quarta coisa aqui que você deve prestar bastante atenção é que você vai ter que cozinhar a sua própria comida. Então, por exemplo, na grande maioria das vezes, só quem mora dentro da faculdade pode usar a cafeteria ou refeitório. Então, se você mora fora da faculdade, todas as suas refeições, você que será o responsável por preparar elas. Então, também vale muito a pena fazer uma estimativa de quanto mais ou menos você vai gastar por mês com a sua alimentação, beleza? E o quinto aqui, um fator muito importante que quase ninguém fala, é que você, na grande maioria das vezes, tem que dar um depósito em dinheiro, cash, quando vai alugar a casa. E isso serve também para o gás e luz da sua casa. E normalmente esse depósito se equivale a um mês do aluguel. Então, se o seu aluguel é de $1.000 por mês, provavelmente o depósito também será de $1.000. Esse depósito você pode recuperar esse dinheiro quando você sair da casa, não estiver mais alugando a casa, você pode ter esse dinheiro de volta se você não tiver danificado a casa em nada. Ou seja, se o dono não tiver que gastar dinheiro nenhum reparando alguma coisa ali da casa. E a mesma coisa com o gás e luz. Então, você tem que dar um dinheiro de depósito para que eles ativem esse serviço na sua casa e depois, se você não estiver devendo nada para essas companhias, eles te devolvem inteiramente o dinheiro. Então, esses foram os 5 fatores que você tem que pensar muito antes de tomar essa decisão para saber realmente se vai ou não valer a pena para você morar fora da faculdade. E aqui, como bônus, se você ficou até o final deste vídeo, eu vou te dar algumas vantagens de morar dentro da faculdade e fora da faculdade, tá? Então, só para você saber, eu morei os meus 2 primeiros anos on-campus e depois eu me mudei off-campus com uma brasileira, certo?
Para mim, as maiores vantagens de morar fora da faculdade é a liberdade que você tem para fazer o que quiser, a hora que quiser. Se você mora dentro da faculdade, você tem que seguir as regras do seu dormitório. Ou seja, não fazer barulho até tarde, não fazer festa no seu quarto, manter o seu quarto sempre limpo, não pode ter nada elétrico no seu quarto, como cafeteira ou torradeira. E já morando fora da faculdade, você tem a liberdade para fazer o que quiser, quando quiser. Uma outra grande vantagem para mim de morar fora da faculdade era que eu podia cozinhar a minha própria comida. Então, eu sempre gostei muito de cozinhar e eu sentia muita saudade da comida brasileira. Então, no meu caso, mesmo que tivesse saindo elas por elas, morar dentro ou fora da faculdade, eu gostava muito de preparar as minhas refeições. Eu podia comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, e eu não precisava ficar seguindo os horários do refeitório. E para mim era uma vantagem. Mas se você não gosta de cozinhar, para você seria uma desvantagem. Mas é claro também que morando dentro da faculdade, você vai ter algumas vantagens. Você vai viver mais a experiência de estar ali em um ambiente universitário americano. Então você vai estar sempre participando das atividades dentro da faculdade, convivendo com pessoas de países diferentes, aprendendo línguas diferentes. E se você morar fora da faculdade, digamos que você escolha aí um brasileiro, né, para morar com você, você não vai estar aprendendo nada novo, basicamente. E uma outra grande vantagem de morar dentro da faculdade é a segurança. E você está ali 5, 10 minutos caminhando, dependendo de quão grande a sua faculdade for, de qualquer lugar que você precisa ir. Então, você literalmente dorme num prédio dentro da faculdade, acorda e em 5 minutos você chega na sua sala de aula, no seu refeitório, enfim. E os campus geralmente são muito seguros, tem polícia, câmera 24 horas, monitoramento, enfim. Então, com certeza vai ser um ambiente mais seguro do que você morar em um apartamento fora da faculdade. Então, resumindo, se você estiver pensando em morar fora da faculdade para economizar um dinheirinho, leve em consideração todos esses pontos que eu falei, porque muitas vezes você leva em consideração só o valor do aluguel, mas esquece que tem diversas outras coisas que você vai ter que bancar. E também leve em consideração a experiência que você vai ter morando dentro da faculdade. Então, na minha opinião, eu sempre recomendo para quem me pergunta se vale mais a pena morar dentro ou fora da faculdade, eu sempre recomendo que você more pelo menos o primeiro ano, né, os 2 primeiros semestres dentro da faculdade para ter toda essa experiência realmente de filme que a gente vê por aí. E depois, se for o caso, tomar a decisão de morar fora da faculdade. Até porque você já vai ter mais experiência, já vai saber como suas aulas funcionam, sua agenda semanal funciona, seus treinos funcionam, enfim. E a partir daí, você vai decidir o que é melhor para você. Então é isso, espero ter te ajudado. E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui, #fiquei até o final, é isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso ajuda demais a crescer o canal. E o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa ajudinha, assim como você, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.